O que acham? Foto de domingo, um dia após perder o campeonato. Dani Ceballos publicou isso nos stories, na sua conta do Instagram. Não sei se César Palacios publicou, para ser sincero, não vi. O garoto também poderia publicar no fim das contas. Olha, ele é da base, o garoto, enfim, está vivendo um sonho e tal. Mas eu fui conferir se Vinícius tinha feito isso e Vinícius não fez. Vinícius não fez isso. Quanta falta de inteligência, Dani Ceballos. Meu Deus! Bem-vindos, madridistas, tudo bem? Como vocês estão? Isso tem dois lados. Se no dia seguinte a perder o campeonato, no treino com seus companheiros, olha, você tem que ficar de luto o tempo todo, de cara fechada e tal. Pois não, tudo tem seu limite. Ou seja, você também não vai ficar em casa mal com sua esposa e com seus filhos, vai ficar assim. Não, isso também não é assim. Mas, poxa, mantenha um pouco as aparências. E se você ganhar seu joguinho e seu bobinho desses que eles fazem depois, se você ganhar, fique feliz. E com um pouco de cuidado, porque a torcida neste domingo está muito chateada, porque com todos os asteriscos da questão da arbitragem e tudo isso, o Barça acabou ganhando o campeonato. Entre outras coisas, porque Ceballos não jogou, tá? Mas se tivesse jogado, faria igual aos outros. Enfim, não demonstraram nem um pouco de vontade de conquistar o título, de continuar lutando pelo título, porque era só olhar para as caras, né? E para já a atitude dos jogadores. O lance do Camavinga, sem voltar, não vou colocar todo mundo no mesmo saco, porque para mim, por exemplo, o Tchouaméni é um exemplo de jogador em relação à atitude e tal, mas tem alguns jogadores que, pelo amor de Deus, né? Bom, o caso do Camavinga. E agora vamos ver também outro exemplo que tem a ver com o árbitro, mas não tanto pelo lance da mão nos primeiros minutos, né? Após o passe do Mbappé, que não apareceu de novo na transmissão, já discutimos o lado midiático da corrupção e tudo isso, refiro-me agora à reação dos jogadores. Quer dizer, não houve nenhuma reação, porra, tinha sido mão, vai pra cima do árbitro, pede pra revisar, claro que sim, para o jogo, não cobre o escanteio. Então, claro, tudo isso é muito sintomático. É muito sintomático que depois o Ceballos venha e publique isso. É que ali não tem códigos nesse vestiário. Não tem. Se alguém faz, só um fez, mas outro vai fazer outra coisa. Que esse vestiário não respira. Talvez na Champions sim, tomara. O Madrid tem dessas coisas, né? Na grande competição, mas na Espanha, na La Liga, na Copa do Rei, na Supercopa, é tudo de um pusilânime, que claro, a torcida está muito irritada, mas como não vamos ficar irritados? Como não vamos ficar irritados? Se depois... Isso mostra como é o vestiário e o Real Madrid há tempos. Muitas Champions, todos felizes. Sim, de acordo. Fenomenal, anos históricos. Desculpa, mas isso não é normal. Isso é Espanha, as 3 competições na Espanha, desde a temporada 1810. Desculpa, 08, 09 até a 2526. E, levando em conta que também vai perder a Liga, acho que isso está claro. Pois é, não conseguimos conquistar novamente nenhuma competição. Que no próximo ano fosse ganho, né? Nenhum só. Tem mais cruzinhas vermelhas do que marcas verdes. Então, dizem que alguém erra mais do que acerta, né? Como é o nome desse aqui? Stephen Curry errou mais arremessos de 3 do que acertou? Já. Sim. E claro, o Madrid perdeu mais Champions do que ganhou. Também. Mas, pô, isso não é normal, desculpa. É o Real Madrid. Como vocês vão fazer isso na Espanha, pessoal? Então aqui, esses seriam números de uma estatística do Atlético de Madrid ou de um Valência em outros anos, mas o Real Madrid, cara. Agora, vocês vão me dizer, vou me adiantar antes que coloquem nos comentários, Miguel Serrano, você está esquecendo de algo óbvio? Sim, eu já sei. E coloco isso como razão número 1, hein? Que, claro, é o asterisco. Bom, o grande asterisco. Vamos lá. A safadeza pela qual já deveriam ter retirado títulos e rebaixado o time, porque se não tivesse prescrito, o Barça teria sido rebaixado. Isso precisa ficar bem claro, de que de fato, nosso grande rival, aquele que nas nossas cruzinhas vermelhas, eles contaram, eles mais marcas azuis, bem mais, pois estavam pagando um chefe de arbitragem.
Claro, foram os anos do negreirato e pós-negreirato, né? Está claro, né? Século XXI, além disso, mais 69 de saldo arbitral de saldo de expulsões, mais um para o Real Madrid, ou seja, 68. Diferença no saldo global de expulsões para você e para o adversário, né? Ou seja, competir com isso é muito, obviamente, é muito difícil. E a gente viu, além disso, muitos desses campeonatos sendo decididos por um ponto só, ou por 2 pontos, etc, etc, etc. Tudo isso eu sei, e isso teria mudado, e na verdade essa é a grande anomalia, porque o Madrid ganha na Europa tudo o que ganhou, mais do que qualquer um, e depois você vê isso nas suas competições domésticas. Tudo isso eu já sei, mas, desculpa pelo barulho no microfone, mas o que está claro é que aqui existem outras razões que não têm a ver com a arbitragem, que para mim é a principal. Porque competir com isso é terrível. Existem outras razões, que é algo que eu já acho que é estrutural, desculpa, é estrutural do clube. Não é normal que 3 das últimas 4 ligas sejam ganhas pelo Barça, por favor. Quando o Madrid ganha a 14ª em 22, naquele ano o Mbappé não vem e tal, mas você continua com... Quando eu digo que o Mbappé não vem, quero dizer que o Madrid ainda queria reforçar mais o clube. Ficamos decepcionados porque ele não veio naquela primavera. Mas olha, você começa a temporada 22, 23, estando economicamente muito melhor que o Barça, etc. Bom, o Barça, claro, não é só a questão da arbitragem. O Barça consegue inscrever jogadores de maneira ilegal, com alavancas fictícias, dinheiro que nunca chegou, eles conseguem inscrever. E depois Tebas diz, enganaram ele, Tebas diz literalmente, me enganaram com aquilo. Por isso, no caso do Olmo, eu não quis ser enganado. Mas não adiantou, porque depois o governo ajudou o Barça com a oposição do Tebas e da federação, que isso de oposição do Tebas e da federação. Seria preciso pensar sobre isso, porque talvez no final das contas não significaram tanto. Mas enfim, vocês me entendem. Então, claro, você diz, olha, desde 22, 23, esses caras vão ganhar 3 das 4 ligas que foram disputadas. Mas o que é isso? Então tem uma questão aí cultural, estrutural, de vestiário que não percebe, desculpa, de vestiário que faz isso quando perde a última liga, né? Faz isso quando perde a última liga e chega o mais sem noção dali, e posta e publica, é inacreditável. E sobre o vestiário, que quando isso acontece na partida, um momentinho, que quando isso acontece na partida, aos 3 minutos, com o árbitro na frente, esse cara toca com a mão. Vamos ver aqui. É que na repetição parece pior, ou seja, quando você pausa a imagem, parece pior, né? Mas aqui, pum, bate na mão dele, o árbitro está na frente, o Mbappé vê de primeira, os companheiros dele também veem. Em vez de pressionar o árbitro, não bater o escanteio até revisarem isso e fazer todo o barulho que eles fazem. Pois todos os clubes, eu ia dizer o Barça, pagam o árbitro. Não, todos fazem isso, o Madrid que está disputando o campeonato. Não, pois acontece. Então nada, bate o escanteio e tranquilamente. Não, cara, aí falta muita raça. Inclusive Arbeloa chega a dizer isso sobre Camavinga na coletiva de imprensa, que ouvimos aqui, ao vivo, depois do jogo, e sobre seus jogadores também, porque Arbeloa elogia muito eles, mas também solta umas críticas, hein? Também solta. Acho que ele deveria criticar mais, mas Arbeloa pensa que, pelo tempo que resta, vai tentar deixá-los felizes, mas algumas coisas não dá para ignorar, como o primeiro gol e o Camavinga. Por um descuido, tomamos um gol, né? Aqui, se você se distrai, não ajusta ou perde a marcação, isso custa um gol. Depois, o complicado é, nessa situação, que os jogadores entendam que hoje, sem dar 200%, a gente não ia ganhar. Claro, se você não joga a 200%, os jogadores têm que saber disso. Você não vai ganhar. Se você não igualar ou superar o adversário na vontade, por melhor que seja o seu elenco, por melhor que você seja, você não vai ganhar deles. Isso é um aprendizado que já deveria estar escrito, gravado na cabeça deles, mas por algum motivo não está. Já tentou dizer, não sei com quanta insistência tentou dizer Ancelotti, não sei com quanta insistência, com quanta efetividade, está claro que a segunda não sabe Alonso. E agora como estará tentando Arbeloa, além dos donuts, quando ganha?
Não sei, mas tem que ficar claro para eles. E quem diz isso é o próprio Álvaro, na coletiva de imprensa depois. E claro, ele expõe o Camavinga daquele jeito, tranquilamente e tal, mas ele expõe. Agora, será que o Camavinga recebeu a mensagem? Será que ele assistiu ao vídeo de novo? São 5 segundos. O tempo que o Camavinga volta trotando e o Morlan é esse. Morlan era o nome dele, né? Volta correndo pra caramba. Para, volta, não, ataca e sai da marcação dele. No final, é o Camavinga para fazer o primeiro gol do Mallorca. Espero que mostrem isso ao Camavinga e que ele não fique tonto, pois vídeos de 1 minuto já deixavam eles tontos. Precisavam ser de 30 segundos. 10 segundos, acho que não afetará o Camavinga. Para explicar para ele, ei, você não pode fazer isso, cara. Você não pode fazer isso. Por isso, no Madrid falta isso. No Madrid falta isso de institucional. Falta, como eu diria. Castigar não, deixar claro para seus jogadores que isso tem um preço, ou seja, ser tão pusilânime, ser tão conformista com a derrota em certas competições deveria ser punido. Mas claro, tem que haver uma cultura de clube, porque muitas vezes você diz, olha, por que o treinador não faz isso? O treinador poderia fazer isso, mas o clube também não puniu Vinícius pelo desrespeito ao Xavi Alonso. Então, claro, que mensagem o elenco recebe e que mensagem o treinador recebe? Então aqui, cara, esses caras nunca vão ser punidos e é tudo muito ingênuo, muito suave com os jogadores, né? Desculpa, é por isso que colocam essa foto pra você, porque acham que não acontece nada, por isso não protestam isso no primeiro minuto de jogo, e por isso tantas coisas, Depois o clube, e agora mudamos radicalmente de assunto, mas é um tema que me incomodou muito e que vimos em muitas contas. Isso desse sem vergonha, que eu não sei como se chama esse cara, mas enfim, em um programa, em uma rádio, não sei como se chama esse cara. Caramba, não tenho aqui a postagem, deixa eu procurar em outros, ver se em algum momento dizem o nome dele. Mas, bom, sim, deixa eu ver, espera, se chama La Sotana. La Sotana é o programa, e eu não sei como se chama esse cara. O cara que fala com ele, não sei, acho que já mencionaram por aí. Bom, o caso é que, vejam, eu não sei se isso é ódio com H ou sem H. Mas é muito pesado o que esse senhor fala. Mas é isso, mas é com as risadas dos outros. E pelo que dizem, eu nunca vi isso na minha vida. Já os comentários sobre o Real Madrid são nesse tom. Atenção a 3 coisas. Atenção a 3 coisas. Sobre as jogadoras do Real Madrid, 4 coisas, sobre as jogadoras do Real Madrid, o que ele diz, sobre os jogadores que estamos deixando de lado, e não também sobre os jogadores. Na mesma frase, o gesto que ele faz quando fala da Atenea del Castillo e dá um apelido para ela, mas o gesto que ele faz, o cara da camisa meio marrom e qual é a outra coisa? Bom, assim que eu ouvir eu conto para vocês, já nem sei se eram 3 ou 4 coisas, mas é que são tão revoltantes que, enfim, lá vai. Obrigado. O Barça vai ganhar de 3-0 no campo do Real Madrid, decide o campeonato porque você está falando do futebol feminino, né? Pontos à frente do Madrid, mas sem gols de... Ou seja, se você pegar a diferença com gols feitos, com gols sofridos, são mais. O Madrid entende que é 30 e poucos, ou seja, mais de 30 e poucos. O que me parece fascinante é que os gols se repitam. Ele diz, o que me fascina é que eles reproduzissem o papel. Ele diz que não teria porquê. Não teria porquê se as jogadoras do Madrid são umas. Ele diz, se as jogadoras do Real Madrid são umas. São umas filhas da mãe, igual aos jogadores do Madrid. As jogadoras do Real Madrid são umas filhas da puta, igual aos jogadores do Real Madrid. Que ficaram todos cheios de dignidade aqui na Espanha, falando de mensagens de ódio. Aqui vão criticar isso, ou porque ele diz a mesma coisa em catalão, não tem problema, né? Que os que falam catalão e torcem para o Madrid não fiquem bravos comigo, hein? Vocês me entendem, isso é ódio com ou sem H, ou como deve ser considerado. Acabou de chamar elas de filhas da mãe e os jogadores do Real Madrid da mesma coisa.
Sobre Atenea del Castillo, reparem no gesto que ela faz. Bom, A Atenea del Castillo. fiquem atentos ao gesto que ela fez. Dizem Ateneia, Ateneia, Ateneia. Chamam ela de Atenea del Caudillo. Prestem atenção ao gesto. Atenea del Castillo. O caudilho. Hein? Como ela fecha o punho. Como quem diz, merece um tapa, né? É isso que ela quer dizer com o gesto, claramente, né? Sem falar. Todos nós entendemos. El Valle de los Caídos amb el seu nòvio. Tem um vídeo daquela, não sei quem, garota do Madrid. Ela faz uma entrada absolutamente criminosa na Sydney. Mas uma coisa absurda, que só leva amarelo. E aí vem essa Ateneia e faz assim com o dedinho para a árbitra. Mas coloca o dedinho na frente da boca, exatamente igual como os jogadores do Madrid fazem com os árbitros. Ele diz: Como explicar que os jogadores do Real Madrid lidam com os árbitros se acabaram de não reclamar de um pênalti claro por mão de um jogador do Mallorca no primeiro minuto do jogo? Mas como eles vivem no mundo deles e tal, uma coisa é viverem no mundo deles e você rir disso, e outra coisa é isso. Bom, é aí que eu quero chegar com a suavidade institucional do Real Madrid. O Real Madrid não responde a nada, aos ataques constantes do Laporta, aos ataques constantes de lá, manipulando a história, atacando o Madrid, etc. Que também não vão responder a isso. Insultaram os jogadores do Real Madrid. Atenea del Castillo fez gesto de agressão e ainda a chamaram de Atenea del Caudillo, certo? O mais grave é o primeiro insulto. Não sei se o Madrid fará algo, só estamos denunciando aqui 4 pessoas nas redes sociais. O Madrid sempre se cala institucionalmente. Se acham que está bom, sigam em frente. Para mim, é uma vergonha. Enfim, que tudo corra bem para vocês. Deixem um like se gostaram desse vídeo. Inscrevam-se no canal, por favor. Comentem, compartilhem. Deem uma boa cobrada no clube. Mas eu acho que, não sei, coloquem nos comentários o que vocês pensam. Mas a gente tem que ser autocrítico nisso. E esses são os vídeos que menos me dão retorno, viu? Porque depois, menos gente assiste quando eu critico o clube, e aí vem muitos dislikes e comentários negativos e tal. Mas eu não ligo. Acho que isso precisa ser falado. Tipo, o quanto somos acomodados, a falta de competitividade nos torneios espanhóis, além de todo o seu problema de arbitragem, é algo realmente surpreendente. E depois, a estupidez de postar fotos sorrindo quando você acabou de perder o campeonato porque já estão 7 pontos na sua frente. Beleza, a gente se vê no próximo. Tchau.